Na quinta-feira santa, nós vamos celebrar o Tríduo Pascal e se encerra então a Quaresma. A Quaresma que começou na quarta-feira de cinzas, quando nós recebemos as cinzas e éramos convidados à oração, um pouco de jejum e mais solidariedade, mais caridade, mais misericórdia, mais amor para com o irmão na partilha, na oferta, na esmola. Então, na quinta-feira santa, nós vamos encerrar a Quaresma com uma missa. A missa do Crisma. Em algumas dioceses são feitas as cerimônias aí da missa do Crisma. Tudo que vai acontecer na missa do Crisma é feito no dia que antecede, quarta, como aqui na nossa diocese de São Carlos, na quarta-feira, às 10 horas da manhã. Em outras dioceses, na terça-noite. Mas na maioria das dioceses, e a igreja nos propõe, na quinta de manhã, a missa do Crisma. Chama-se aqui, nós chamamos missa da unidade, onde todo o presbitério, ou seja, todos os padres, os párocos e todas as paróquias, têm um compromisso de estarem unidos ao bispo em torno do altar para renovar a sua consagração a Deus, para fazer a renovação das promessas sacerdotais. E então nós vamos lembrar a instituição do sacerdócio. Nesta missa do Crisma, e só aí, é imprescindível o bispo, porque é só ele que pode fazer a bênção dos santos óleos. Ele vai abençoar o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos, e ele vai consagrar o óleo do santo Crisma. O óleo dos catecúmenos nós usamos para os batizados. O óleo dos enfermos para a unção dos enfermos. O óleo do santo Crisma é usado no batizado, logo após o batizado, para lembrar ao cristão que ele começa a fazer parte do povo de Deus. É usado na Crisma quando ele é confirmado e ele recebe o dom do Espírito Santo por esta unção. O óleo do Crisma é usado quando a pessoa é ordenada padre, presbítero, ele unge as mãos, e ele é usado também nas sagrações episcopais, quando o padre é eleito bispo e ele tem então a cabeça toda ungida com o óleo do Espírito Santo, o óleo do Santo Crisma. Esta consagração, essa bênção desses óleos acontece nesta missa e neste dia já os padres recebem o seu kit, o seu pacotinho com os óleos, um em cada vidro, onde eles vão levar para as suas paróquias. E em gesto, em sinal de comunhão, na missa da Ceia do Senhor, vai ser apresentado para as paróquias. Aqui está o óleo que o bispo consagrou quando todos nós padres, junto com eles, fizemos a renovação das nossas promessas sacerdotais. Com esta celebração se encerra a Quaresma. Daí nós temos uma outra missa, tudo isso lembrando o que aconteceu na última refeição de Jesus. A janta, a ceia desejei, ardentemente cear convosco. Então, a instituição do sacerdócio. A instituição da Eucaristia, a missa da Ceia do Senhor, onde nós vamos ver Jesus que vai pegar o pão, vai pegar o vinho, vai dizer, tomai e comei, é meu corpo dado, tomai e bebei, é meu sangue derramado. Nós vamos recordar um outro gesto que carrega o nome da cerimônia, missa do lava-pés. Nós vamos ter o resumo de todo o ensinamento de Jesus, quando ele, neste ritual judaico, se lavava as mãos, fazia a ablução ou a purificação das mãos. Jesus, no momento da ceia que ele fazia, ao contrário de ele simplesmente lavar as mãos, ele pegou o jarro e lavou os pés dos discípulos e diz, eu vos dou um novo mandamento, assim como eu fiz, façais vós também.
Então, o amor para nós cristãos tem um gesto concreto, sempre, o serviço. É cristão quem segue Jesus, é cristão quem ama, é cristão e ama quem serve. Dei o exemplo, façam o mesmo. E nós vamos lembrar também, junto com a instituição do sacerdócio, o mandamento ou a instituição do sacramento da penitência ou o sacramento do perdão. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Neste momento, Jesus, ao encerrar a ceia, ele já vai para o Horto das Oliveiras e começa então toda a traição. Não pudestes vigiar 1 hora comigo? A igreja começa a missa, a celebração eucarística da ceia do Senhor, do lava-pés. E não tem bênção final. A bênção final vai ser na solene vigília pascal, a missa da ressurreição. Ou seja, nós vamos desdobrando as cerimônias, elas não terminam. Nós concluímos o ritual e deixamos em aberto. Começamos um outro rito e ele vai ser concluído com a bênção final na vigília pascal. Então nós fazemos nas igrejas, nas paróquias, a transladação do Santíssimo. Toda a hóstia consagrada é levada para um lugar de adoração, para ficarmos em vigília de oração. A igreja, toda a igreja é desnuda, se tem imagem, normalmente as imagens são cobertas, para dizer que entrou a hora da treva, entrou a hora da traição de Jesus, entrou a hora da agonia, entrou a hora da tristeza. Parece que o mal está triunfando e vai triunfar. E o cristão, então, é convidado ao silêncio, à introspecção, à meditação, à reflexão, a vigiar com Jesus. Muitas igrejas, assim como aqui na catedral, nós passamos a noite toda em vigílias, o povo vai revezando, né? A noite toda, sexta-feira santa, amanhã toda, até a hora da ação litúrgica da paixão e morte do Senhor, quando nós temos aí os momentos principais. Em primeiro lugar, a liturgia da palavra. Somos convidados a meditar a palavra de Deus, no silêncio, na intimidade, na introspecção, a refletir a palavra, somos convidados a rezar. Tem a oração universal. Rezamos pelas necessidades de toda a humanidade, do mundo todo, da igreja, rezamos pelas necessidades particulares, e depois nós temos a reverência à cruz. Nós usamos a palavra adoração da cruz. Lembramos que Jesus ficou suspenso, Filho de Deus, o próprio Deus suspenso na cruz. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E, como disse o centurião, São João nos relata, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Nós, com nossa vida, com nosso pecado, com o nosso caminho errado, vamos matando Deus e o projeto de Deus na nossa vida e na vida daqueles com quem nós convivemos. Então fazemos uma reverência, fazemos uma adoração à cruz e comungamos. Não tem missa, a última missa foi na quinta-feira santa, a instituição da ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia. Então, nós comungamos para dizer que nós caminhamos na esperança do Cristo que morreu por nós e é Ele que nos sustenta, que nos fortalece. Normalmente, nós vamos para casa em clima de oração, a igreja nos convida ao jejum, à abstinência de carne neste dia, como na quarta-feira de cinzas. E daí nós vamos, costume em muitas paróquias, também aqui, fazer a procissão do encontro do Senhor morto, né? Com Nossa Senhora das Dores também, onde o povo, motivado por um sentimento muito grande de comunhão nas dores, nos sofrimentos, somos muito
muito sensíveis ao sofrimento dos nossos irmãos. Gostamos muito de visitar enfermos, gostamos muito, graças a Deus, ainda de confortar um ente, um amigo, um parente, quando ele perde um ente querido. Somos de ir ao velório. É aí um conselho, é uma obra de misericórdia, né? Confortar o enfermo e confortar também a família quando perde um ente querido. Então, acredito que esta procissão do Senhor Morto é isso, mostrar o quanto nós precisamos cultivar este sentimento de presença, de conforto, àquele que perde um ente querido. Fazemos a procissão do Senhor Morto. Daí a igreja vai ficar em espera. Não se celebra nenhum sacramento, a não ser atender confissões, que é um sacramento de reconciliação. Não é? Então, no sábado, nós passamos o sábado em espera. Diz aí a tradição que Jesus foi sepultado para ir tirar da morte o povo que o anunciou, os profetas, o povo do Antigo Testamento. Ele vai visitar o túmulo daqueles que morreram na esperança da ressurreição, anunciando as promessas de Deus, anunciando Jesus. Então, o sábado é a visita também de Jesus àquele povo do Antigo Testamento. Moisés, Abraão, Isaías, Jeremias são visitados pelo próprio Jesus. E na vigília pascal, a solene vigília pascal, a celebração, como dizia Santo Agostinho, a celebração mãe de todas as celebrações, a vigília de todas as vigílias, porque é dela que vai sair o anúncio do anjo e o grito de vitória. Ele não está aqui. O que vocês estão procurando entre os mortos? Jesus, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Então nós temos que gritar para o mundo. O nosso Deus é o Deus vivo. E o nosso Deus é o Deus que em Jesus Cristo nos tira da morte. Então, neste dia, ou nesta noite, se fazia o batizado daqueles que ao longo do ano e ao longo, de modo especial, do período quaresmal, foram preparados para serem batizados. Então, nós temos a vigília pascal, que se inicia com a bênção do fogo, a bênção do círio pascal, que nós vemos a vela grande, que vai ser o símbolo de Jesus ressuscitado, que ilumina o mundo e afugenta as trevas do pecado e da morte. Então nós abençoamos o fogo, o círio, e com a vela acesa, todo o povo com a vela na mão, recordando o seu batismo, que se tornou pelo batismo membro da igreja, povo de Deus, irmãos em Jesus, nós proclamamos a vitória da vida sobre a morte, do perdão e da graça sobre o pecado, proclamando a Páscoa, um canto muito bonito que vai contar e vai cantar a história da salvação. Logo em seguida vem a liturgia da palavra, onde vamos meditar 8 leituras e mais o Evangelho. Vamos meditar toda a história da salvação. Condensada nessas leituras, nós vamos lembrar desde a criação até a ressurreição. Aí vamos estar meditando a palavra de Deus. Em seguida, a ladainha dos santos e o rito batismal com a bênção da água, dizendo que é na água que nós somos lavados e purificados, no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo em seguida, a liturgia eucarística, onde então vai ser consagrado o corpo e o sangue do Senhor e a comunhão. Com esta cerimônia, nós dizemos: Cristo está vivo e nós somos enviados a testemunhar Jesus vivo e ressuscitado no dia a dia. Então fica o convite, irmão, irmã, a entrarmos nesta Semana Santa com este espírito de fé, meditando os mistérios centrais da nossa fé e renovando nosso desejo de comunhão com Jesus, de comunhão com Deus e sermos sinais do Cristo ressuscitado no dia a dia. O domingo de Páscoa vai ser a celebração da alegria, da vitória de Jesus
e vai lembrar que todo dia deve ser para nós dia de alegria, dia de vida nova, dia de certeza que Jesus ressuscitado caminha conosco.